102. As aparições, propriamente ditas, se dão quando o vidente se acha em estado de vigília e o gozo da plena e inteira liberdade de suas faculdades. Apresentam-se, em geral, sob uma forma vaporosa e diáfana, às vezes vaga e imprecisa. Alguns momentos é como se você estivesse lembrando um filme que você assistiu. Aquela imagem, você lembra, filme Nosso Lar, aí você começa a lembrar aquelas imagens lá do Nosso Lar. Então é como se você estivesse lembrando de um filme que você assistiu. Mas em compensação, o conjunto do todo mostra que está acontecendo um fenômeno, já que você não está tendo domínio daquilo ali e às vezes nem estava pensando naquilo. Aí os fatos acontecem. Aí você fala, espera aí, por que eu estou pensando sobre esse assunto do nada e quantas informações importantes está vindo para mim junto com esse assunto? Isso é importante. A princípio quase sempre uma claridade esbranquiçada, isso aqui é importante que ele está falando. Então ele vai aparecer de uma forma diáfana, vaporosa, às vezes vaga e imprecisa. Vamos continuar. A princípio é quase sempre uma claridade esbranquiçada, cujo contorno pouco a pouco se vão desenhando. Então vem tipo uma claridade, tipo uma bola de luz, e ela vai se contornando. Isso ali vai ganhando forma, vai ganhando a aparência real com o tempo. Outras vezes, as formas se mostram nitidamente acentuadas, distinguindo-se os menores traços da fisionomia, a ponto de se tornar possível fazer-se da aparição uma descrição completa. Então, aí o espírito já manifestou com todas as aparências, para a pessoa perceber. Eu lembro que o Honório Abreu estava fazendo uma palestra uma vez, e ele estava comentando sobre uma pessoa que disse para ele que estava tendo visões dentro da reunião. Então ele chamou a pessoa para conversar, levou a pessoa para uma reunião mediúnica depois daquela conversa, pelo tempo que a pessoa já tinha de doutrina, já tinha bastante maturidade para começar a frequentar uma reunião mediúnica. Aí a pessoa chegou na reunião mediúnica e eu vi um jovem preso numa torre. Um exemplo. Ele falou assim, como era essa torre? Qual era a cor da roupa do jovem? Aí o médium ficou todo meio assim, falando, calma. Se você estiver tendo a percepção real de algum fato, devagarzinho você vai aprender a ver como espírito, como médium. E assim, aqueles que não eram médium, como eles eram sempre questionados, porque mais detalhes sobre aquilo que ele estava vendo, ele parava de relatar as visões. E aqueles que realmente eram médiums, eles iam ampliando aquelas percepções, ampliando as informações e traziam para as pessoas as informações ali para o grupo bastante precisas dentro daquilo que estava vendo e com bastante clareza, com bastante nitidez. Essa clareza, essa nitidez que são importantes para os fatos serem acreditados. Portanto, a pessoa ia sabendo fazer a descrição completa dos fatos, porque ela realmente estava vendo. Os ademanes, movimentos principalmente das mãos, para exprimir ideias, gestos, ou aspectos são semelhantes aos que tinha o espírito quando vivo. Então, ali eu coloquei o significado da palavra. Então, os movimentos são bem nítidos, como a gente deixa ali os movimentos das mãos. São bem nítidos para que, e principalmente, por exemplo, eu tenho sempre esse hábito de falar assim, se eu for depois de morto aparecer para alguém, ou depois de desencarnado, né, aparecer para alguém, logicamente que eu vou mexer com as mãos tal qual o hábito que eu tenho hoje. Por isso que ele está dizendo. Podendo tomar todas as aparências, o espírito se apresenta sobre a que melhor o faça reconhecível, se tal é o desejo. Então, para que ele apareça reconhecível, tem que ter o desejo dele de aparecer daquela forma. Caso contrário, ele não vai apresentar aquela aparência. Tá. Assim, embora como espírito nenhum defeito corpóreo tenha, ele se mostrará estropiado, coxo, corcunda, ferido, com cicatrizes, se isso for necessário, a prova de sua identidade.
Aí tem aquela pessoa que fala assim, mas se o espírito parecer com um monte de cicatriz, de defeito, para fazer de conta que é o espírito que eu estou querendo comunicação dele. Lógico, se no mundo físico existem as pessoas que gostam de falsificar as coisas, que gostam de fazer tramóia, imagine no mundo dos espíritos quantos que terão lá, porque essas pessoas um dia desencarnam e não vão virar santo porque desencarnou. Se ele estava acostumado a trapacear, chegar no mundo dos espíritos, tem que tomar consciência da sua vida espiritual, ele vai querer trapacear do mesmo jeito. São jogos de força. Esopo, por exemplo, como espírito, não é disforme, porém, se o evocarem como Esopo, ainda que muitas existências tenha tido depois em que assim se chamou, ele aparecerá, feio e corcunda, com os seus trajes tradicionais. Então, pelo que está descrevendo ali, o Esopo era uma pessoa feia, corcunda, com os trajes bem tradicionais daquela época que ele viveu. Se ele foi evocado como Esopo e ele quiser apresentar-se como Esopo, ele vai aparecer daquela forma. Ou ele vai se apresentar na forma normal, atual, como ele disse ali, depois de várias encarnações, tem uma aparência muito melhor. Mas ele pode fazer uma mudança na sua aparência naquele momento e ir até a figura de Esopo e voltar sem nenhum dano para ele. Porque o espírito tem várias formas de se manifestar. Coisa interessante é que, salvo em circunstâncias especiais, as partes menos acentuadas são os membros inferiores, enquanto que a cabeça, o tronco, os braços e as mãos são sempre claramente desenhados. O espírito não precisa de caminhar. Normalmente ele flutua. Então, não vai aparecer o pé. Mas não vamos nos ater simplesmente a isso. Vamos pensar de forma mais equilibrada sobre cada situação. O espírito se manifesta segundo a sua necessidade, segundo a sua vontade. Portanto, cada um de nós vamos estar aqui com as nossas manifestações, com as nossas vontades e tentando atrair um espírito que ele vai chegar para a gente ou nem vai chegar para a gente porque ele não tem vontade de vir, não quer vir, não simpatiza conosco. Lembra aqueles amigos que a gente tem, aquelas pessoas que a gente fala assim, mas fulano é chato, mas ele tem um amigo, colega, está sempre batendo papo contigo, mas já está cansativo. Aí, um dia você desencarna, ele quer te convidar para dar um testemunho para ele. Fala, nossa, aquele cara chato está me chamando. Da mesma forma, às vezes, os espíritos podem nos julgar dessa forma. Certo? Então, são os embaraços que vão ter para que ele se apareça, e as aparências também serão do mesmo jeito. Daí vem que quase nunca são vistos a andar, mas a deslizar como sombras, quando as vestes compõem-se originalmente de um amontoado de pano, terminando em longo pregueado flutuante. Com uma cabeleira ondulante e graciosa, se apresentam os espíritos que nada conservam das coisas terrenas. Então, a questão de o que daqui da terra que nós estamos conservando? Então, a maioria dos espíritos eles vão se apresentar com a aparência que lhes é própria no mundo dos espíritos, aquela que ele escolheu para se manifestar, mas também tem aqueles que se aparentam de forma com a roupa que é um amontoado de pano que termina com a pedra flutuante, como ele está dizendo aqui, e a cabeleira ondulante e graciosa, e a questão, porque já não conservam mais as coisas terrenas, e a questão de flutuar. Então já não vai andar, já vai deslizar, flutuar, seguir seu caminho. Os espíritos vulgares, porém, os que aqui conhecemos, aparecem com os trajes que usavam no último período de sua existência. Então, aqueles com os quais a gente conviveu, aqueles espíritos que estavam próximos a nós de alguma forma, eles vão se manifestar para nós com a aparência que eles tinham quando estavam encarnados. Já que ele quer se fazer conhecido. E se ele não quiser fazer conhecido, pode se apresentar com a aparência que ele tinha
há centenas de anos atrás, quando a gente conviveu com ele em uma época distante, ou ele conviveu com outras pessoas em uma época distante, mas ele se sente prazer e feliz pelas suas realizações daquela época. Então ele vai se apresentar com aquelas aparências. Opa. Frequentemente mostram atributos característicos da elevação que alcançaram, como uma auréola ou asas, os que possam ser ditos por anjos, ou passo que outros trazem os sinais indicativos de suas ocupações terrenas. Então, aquelas ocupações que a pessoa tinha como professor, que tinha em determinadas épocas se vestir de um determinado padrão, ou uniformes militares ou de alguma empresa, eles se apresentam com aquelas características, com aquela aparência. Assim, um guerreiro aparecerá com a sua armadura, um sábio com os livros, um assassino com punhal, etc. Os espíritos superiores têm uma figura bela, nobre, serena. As mais inferiores denotam alguma coisa de feroz e bestial, não sendo raro revelarem ainda os vestígios dos crimes que praticaram ou dos suplícios que padecem. Lógico, conforme já foi dito antes, de acordo com as suas conquistas evolutivas, você vai se apresentar. Uns se apresentarão, como ele disse, com um olhar angelical, alguns até com aura, com asas, uma aura de luz em torno da cabeça. Outros com as roupas que eles tinham, como soldado, conforme já citou antes, de acordo com a profissão. E outros com olhar feroz, tenso, malévolo, que nos causa má impressão, de acordo com a sua inferioridade. A questão do traje e dos objetos acessórios com que os espíritos aparecem é talvez a que mais espanto causa. Voltaremos a essa questão em capítulo especial, porque ela se liga a outros fatos muito importantes. Então o traje é o mais interessante aqui pra gente. Porque como que ele vai conseguir uma roupa lá no plano espiritual? De que forma que ele vai conseguir essa roupa? Mais à frente ele vai ver. Então é importante a gente lembrar, parar para pensar. Já parou para pensar nisso? Como que os espíritos compram roupa no mundo dos espíritos?